agem no sistema digestivo. Se por acaso, gente, travar aí, ou vocês não estiverem me ouvindo, vocês mandam mensagem aqui que eu estou acompanhando. Porque como choveu, geralmente a internet não gosta de chuva, né? Mas, com fé e perseverança, a gente vai conseguir. Então, vamos lá iniciar nossa aula de hoje. Paramos exatamente aqui, onde eu falava sobre angioplastia, que é esse procedimento realizado para retirar as placas de gordura presente aí na parede, que se fixam, né, a parede das minhas artérias e causam, em sua maioria, os IAM da vida, os infarto agudo do miocárdio. Aí eu falei sobre a diferença, né, é um processo fisiológico. Deixa eu só relembrar para vocês. A arteriosclerose é um processo fisiológico, né? Conforme o tempo, a idade vai avançando, as paredes das nossas artérias, elas perdem a elasticidade, mas é um processo que geralmente não traz grandes problemas para o ser humano, a pessoa pode conviver normalmente com isso, sem apresentar nenhum sintoma ou patologia, diferente da aterosclerose, que é esta outra aqui, esse outro vaso aqui, onde vocês observam essas bolinhas brancas, que são as minhas placas de gordura, ou os chamados ateromas, né? Então, é um processo fisiológico normal, o outro é o que causa principalmente o infarto. Aí eu falei sobre esse processo aqui, como é que ocorre, né? E falei sobre o tratamento também, que é geralmente feito uma angioplastia, colocado esse dispositivo, onde ele tem um intuito, né, a intenção de remover essa placa, para que ela não possa se desprender daí, e causar aí um entupimento das coronarianas, que são artérias que estão presentes lá no meu tecido muscular do meu coração, lá no miocárdio, né? Uma vez que essas artérias, elas se entopem, aí o fluxo sanguíneo ele é comprometido e, consequentemente, isso culmina com um infarto. Foi exatamente aqui que eu parei. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre infarto, tem outra doença aqui também, se eu não estou enganada, mas no mais, eu acredito que essa aula aqui ela é mais rápida. E aí a gente entra na segunda parte da nossa aula, que nós vamos falar sobre o sistema digestivo e os fármacos que atuam sobre o sistema digestivo. Então, vamos lá, o que é o IAM, que é o infarto agudo do miocárdio? Ele acontece principalmente devido à obstrução, me acompanha aqui nos slides, devido principalmente à obstrução das artérias coronarianas, responsáveis por irrigar o coração, que são esses vasos aqui, ó, onde eu estou passando o meu mouse. Essas artérias aqui, que ficam sobre esse tecido aqui, chamado de miocárdio, que é o tecido mais externo, que reveste o coração, ele é responsável também por fazer as contrações, né, cardíacas, que combinam com minha pressão arterial, e aí quando elas se por acaso, né, a placa ela se desprender e vier parar aqui nas minhas coronarianas, o suplemento sanguíneo, ele fica extremamente comprometido. E aí nós temos uma parte do coração que é lesionada. E aí, a depender da lesão, né, pode ser uma angina, não sei se vocês já ouviram falar em angina, mas angina é o desconforto sem o comprometimento da parede, não há necrose do tecido, não existe uma perda tecidual na angina, né? Os sintomas é bem parecido com o do infarto. No próximo slide eu vou mostrar para vocês quais são esses sintomas, mas a diferença é que você consegue controlar e não controlar de forma que não cause danos ao coração, porque o infarto geralmente ele combina com danos e pode levar a evoluir aí para o óbito do paciente, né? A angina não. A angina não há esse processo, né? Na angina não ocorre esse processo. Então, isso ocorre principalmente devido aqui às nossas placas de ateromas, que também são conhecidas como a gordura, né? O LHE, o LDL e o LHL
L, que é o colesterol bom e o colesterol ruim. O colesterol ruim forma, né, gorduras no interior dos nossos vasos. Por isso que é importante também, se vocês se fizer aí muito tempo que vocês não vê como é que está esses níveis aí de colesterol e triglicerídeos, procurem ver também que às vezes a gente tem doenças escondidas, silenciosas e nem sabe. Então, um hemograma, facilmente a gente consegue identificar essas patologias, porque geralmente quando se passa, prescreve o hemograma, você pede essas outras contagens, né, que são simples e no sangue a gente consegue fazer tranquilamente. Com a retirada do sangue a gente consegue fazer tranquilamente esses exames aí. Então eu deixo para vocês. Quem faz muito tempo que não faz, principalmente agora depois da pandemia, que eu não sei vocês, mas eu engordei 10 quilos, né? Até agora eu fico me perguntando como é que isso aconteceu, mas enfim, aconteceu. Mas eu estou tentando perder, vai dar certo. Bom, enfim, voltando para cá, ocorre o bloqueio sanguíneo, que leva a sérias complicações, dentre estes, o mais grave, que é a morte, né? A morte tecidual e morte do paciente também, óbito, principalmente devido à redução do aporte sanguíneo. E a redução de O2, de oxigênio, compromete o músculo cardíaco, impossibilitando seu funcionamento. Então, assim, já é um resumo do que eu já tinha falado anteriormente, né? E teve esse outro ponto aqui, onde eu estou passando o mouse, chamado de ponte de safena, que geralmente as pessoas chamam ponto de safena. Não é ponto em nada, é ponte de safena. E nos nossos membros inferiores, gente, a gente tem uma veia muito calibrosa chamada de safena. Por isso que o nome é ponte de safena. O cirurgião retira um pedacinho, né, dessa veia, e aí ele leva para o meu coração, substituindo aquele local que foi danificado, né, devido aí o IAM. E aí, a partir dessa ligação e retirada, né, da parte que foi lesionada, o cirurgião, ele consegue revascularizar a parte do coração que foi afetada. E aí, o paciente, ele consegue se recuperar do infarto, né? É assim que funciona. Então, o nome ponte de safena é justamente porque é uma retirada dessa veia aqui, chamada de safena. Eu tenho nos meus membros inferiores, tanto direito quanto esquerdo, o valor do tamanho, né? Eu acho que é em média o tamanho do vaso que é retirado, de 10 centímetros, não sei ao certo, 10 centímetros, e aí ele é substituído, colocado no meu coração, para que o fluxo sanguíneo ele seja restabelecido e não leve, né, o óbito do paciente, que é o último caso. Deixa eu ver aqui quem é que está querendo. Natuza, bem-vinda, Natuza. Olha, sinais e sintomas do infarto, do IAM. Dor forte no peito, como comprimido por um peso ou aperto. É muito parecido, esses sinais e esses sintomas são muito parecidos com crises de ansiedade. Quem tem crise de ansiedade vai se sentir, vai pensar assim, meu Deus, eu acho que eu já infartei, nem sabia. Porque são sintomas muito parecidos, né? Porém, a gente precisa avaliar, saber o histórico de tudo, o que está acontecendo, né, com o paciente, para onde é que essa dor, ela se irradia, se vai para algum membro, como é. Então, assim, tem uma clínica todinha por trás, né, que aí você descarta o infarto e aí parte para o lado de que o paciente pode estar, assim, tendo aí uma crise de ansiedade. Muito comum, principalmente agora, devido à pandemia, muita gente, é cada vez mais comum chegar no serviço pessoas com crises aí de ansiedade, e acham, né, porque a sensação é de que estão infartadas mesmo, essa dor nessa região aqui, a compressão nessa região aqui da minha caixa torácica é muito grande, parece que tem um peso muito grande aqui, e é isso que faz com que as pessoas
achem, né, que estão tendo aí uma crise de infarto. Porém, a dor, quando é infarto, a dor nessa região aqui do mediastino, que é onde fica localizado o meu coração, ela é muito forte. E geralmente o paciente diz que ela corre para algum lugar, né? E esses locais, esses aqui que a gente está observando, né? O braço esquerdo, porque o coração ele fica voltado para essa região esquerda, né? Então a porta sanguínea que a gente tem voltado para a região esquerda é muito maior, por isso que a dor, consequentemente, a irradiação, é como se a dor ela saísse, né, do centro aqui do meu coração e percorresse o meu braço. Aí o paciente reclama muito do braço esquerdo. Mas a regra só vai para o braço esquerdo? Não. Ele pode sentir dor do lado do braço direito também, viu? Então, braço esquerdo, essa região aqui do pescoço, principalmente aqui da parte da mandíbula e atrás da nuca, são sinais muito clássicos relatados pelos pacientes que chegam a infartar. Além da dor enfisgada na região aqui do peito, né? O paciente chega com a mão no peito, dependendo dos casos, né? Chega com a mão no peito mesmo e a sensação de morte iminente. E aí também pode apresentar esses outros, que é tosse, tontura, falta de ar, sudorese e sensação de indigestão, de que a comida ela está voltando, né? Aquela sensação de refluxo. Uma dica para vocês também essa sensação de refluxo, ela pode ser, como o paciente pode estar infartado, né? Porque nem sempre o infarto ele vem acompanhado da dor, não é sempre. O paciente ele pode sim estar infartado e aí ele ter sinais como essa sensação de refluxo, né? Que a comida está voltando, de pirose, que é essa queimação aqui nessa região todinha aqui do meu esôfago. E aí, aliado a outros dados clínicos, o médico ele pode suspeitar de um infarto, né? Porque às vezes o paciente ele está infartado e ele nem sabe. Não é regra está infartado e está se acabando de dor. Então, existem outras coisas, outras causas que podem sim se apresentar ou não ao paciente. E eu já vi também situações em que o paciente chega falando, andando, né, conversando bem e sai praticamente no SAMU entubado, porque o infarto ele progrediu, evoluiu e aí apresentou maiores complicações. Continuando, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado. Eu estou ouvindo um pouco de ruído. Eu acho que é você, Luísa. Pronto. Porque na hora que vocês estiverem estudando, aí vocês vão ficar ouvindo também esse barulhinho. Ótimo, assim. Qualquer coisa, Micaele, pode perguntar, Raquel, Nayara, as meninas aí, ou mandar mensagem aqui também, que eu vou acompanhando vocês. Eu trouxe um videozinho aqui, deixa eu mostrar, ele é bem simples, mas ele mostra, tem uns 25 minutos inteira, brincando, tem 5 segundos. Antes de apertar o play aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, aqui eu tenho minha artéria, certo, meu vaso, do ladinho aqui eu tenho as minhas hemácias, representadas pelo fluxo sanguíneo, e aqui eu tenho a placa de ateroma, né, eu tenho aqui a minha placa de gordura. Se acontecer, por acaso, dessa placa, ela se desprender daqui, ou aumentar, né, impedir esse fluxo aqui, isso pode causar complicações graves ao paciente, e se percorrer lá para minhas coronarianas, aí vai combinar com um infarto. Deixa eu soltar o vídeo aqui para vocês. Isso, pronto. Terminou. Tá vendo como é rápido? É só para exemplificar como é que funciona o fluxo normal e o que é que o ateroma, quase não falo, causa na parede do vaso aqui. Continuando, esse aqui é um coração, ó, essa parte escura aqui é um coração onde teve
necrose, né? O aporte sanguíneo, por algum motivo, provavelmente, um ateroma aí, né? Ele foi lesionado, e aí toda essa parte escura aqui desse outro lado também, ele foi afetado. Acontece se o paciente receber, claro, né? Isso aí vocês sabem, se ele receber suporte clínico, médico, de imediato, né? Isso aqui, essa lesão, ela pode ser restaurada, né? O coração, ele pode ser, esse suplemento sanguíneo aí, ele pode ser restaurado. Porém, se não acontecer isso, né? Se ele não receber não tiver a clínica médica adequada, se ele não receber o tratamento adequado, isso aí vai culminar com o impedimento do fluxo sanguíneo nessa região aqui, aí necrose, o tecido morre, impede de fazer as contrações que deveria para poder bombear o meu sangue, e aí leva o paciente ao óbito. Então, vou ler aqui: cada artéria coronariana fornece sangue a uma parte específica da parede muscular do coração. Uma artéria bloqueada causa dor e mau funcionamento da área que é irrigada. Dependendo da localização e quantidade de músculo cardíaco, esse mau funcionamento pode interferir seriamente na capacidade do coração bombear o sangue. Até aqui nada de novo, né? Além disso, algumas artérias coronarianas suprem áreas do coração que regulam os batimentos cardíacos. Portanto, um bloqueio às vezes causa batimentos cardíacos anormais, potencialmente fatais, chamado de aí as arritmias cardíacas. Que na aula passada eu acho que eu também falei alguma coisa aí sobre as arritmias cardíacas. Se não falei, vou falar agora. A gente observa através do traçado no coração, tem uma parte lá do meu coração, que vocês já devem ter visto isso, com certeza, em anatomia, chamada de nó sinusal ou sino atrial. Essa região, ela é quem comanda os meus impulsos elétricos. É a partir dela que eu consigo enviar esses impulsos elétricos para um computador, né? E aí, a partir dela que eu consigo fazer aí o meu ECG. E a partir de análise, né, do traçado lá do meu ECG, com certeza vocês já viram aí a gente analisa, né, se o traçado está normal ou se tem alguma complicação, alguma coisa que fuja do padrão, né? Se fugir do padrão, a gente precisa analisar o que é que está acontecendo. É aquela história. Como é que a gente sabe o que é uma arritmia, o que é uma bradicardia, o que é uma taquicardia? Aprendendo a fazer a leitura das coisas, né? A gente tem que saber o que é o que é correto, o que é adequado, para a gente poder compreender o que não está acontecendo, né, fisiologicamente, da forma que deveria. Aí eu dei lá um exemplo sobre os batimentos cardíacos, por exemplo, do ser humano. A gente sabe que o adulto, ele fica em média de 60 até 100, né? Seria o parâmetro normal. Mas de um neonato, de um bebê, esses batimentos, eles podem chegar aí até 160, né, batimentos por minuto. Então, se um ser humano, ele está com o coração aí, a frequência cardíaca lá em 160, a gente sabe que ele está com um ataque cardíaco grande aí, né? O coração, ele está batendo praticamente dobrado. E aí, a gente vai investigar o porquê que isso está acontecendo. Então, como é que a gente identifica uma arritmia cardíaca? Sabendo, fazendo a leitura lá, conhecendo quais são os meus parâmetros normais. Eu sei que para vocês, né, o curso técnico, não é atribuição do técnico saber ler exame, né, conhecer traçados e traçados. Mas é aquela história que eu falei para vocês, quem tem conhecimento tem poder. E vocês vão ver que não é algo difícil de ser aprendido, não. Porém, né, há necessidade de se estudar um pouquinho. Mas como não é algo uma atribuição do técnico, geralmente a gente não traz essas aulas para vocês, não, né? Isso a gente vai ver lá na nossa graduação ou alguma especialização que vocês podem fazer também, uma especialização. Mas para as nossas aulas,
aulas sobre ECG, a gente não inclui, porque não é uma atribuição de vocês. Mas sintam-se curiosos e vão ver o que é um traçado normal, é para vocês poderem saber o que é um traçado anormal, se porventura vocês usarem aí com um paciente, né, que faça uma pergunta, e para vocês também ficarem sabendo, conhecimento nunca é demais, e quem tem conhecimento, a gente sabe que tem poder. Querer não é poder, não. Mas, como já dizia um professor que eu admiro muito, conhecimento é poder. Quem tem conhecimento tem poder. Então, vamos lá, continuando. As drogas utilizadas na urgência, essas aí são as mais comuns, né? Então, por exemplo, chegou um paciente infartado na unidade, e aí o médico vai fazer a prescrição. Geralmente, a prescrição é essa daí, e quem faz a administração, o preparo dessa medicação, é vocês, por isso que eu achei interessante colocar aqui. Então, a primeira, AS, que é o AAS, é o ácido acetil salicílico, você vai macerar, macerar é quebrar o comprimido, para quê? Para que ele possa ser absorvido mais rapidamente pelo meio intestino, que a gente sabe que uma coisa é eu tomar um comprimido inteiro, né? O tempo que ele vai levar para se desfazer, para poder fazer um efeito, é maior do que se eu quebrar esse comprimido ou se eu macerar esse comprimido. Então, se eu quero um efeito imediato, eu vou lá e macero, quebro o comprimido e ofereço ao paciente para que ele mastigue e engula aí. Também temos o captopril, outro comprimidinho. Então, esses aí salvam a vida, salvam a vida. O AS, vocês devem saber que é um antiagregante plaquetário, né? Ele, como dizia minha avó, afina o sangue. É tanto que crianças, que tem até um meme, crianças que gostavam de tomar AS na infância, não, que causa uma, eu me esqueci o nome da doença, mas ela, de fato, ela afina, grosseiramente falando, né, o sangue. E aí a gente evolui para uma outra doença, porque tudo demais é muito, né? E a gente sabe que drogas, a diferença da droga para o veneno é a dose. A gente viu lá no na nossa primeira aula. Então, são esses aí, os principais comprimidos que são ofertados ao paciente, mas também tem um outro, tem o terceiro aí, que é esse Isordil. Tá aqui ele, o Isordil. O Isordil, conforme a prescrição aqui, é sublingual. Então, é interessante que a gente, na hora de ofertar essas medicações para o paciente, a gente explica o porquê. Olha, esse aqui o senhor vai tomar quebrado, macerado, né? Esse aqui você pode engolir ele inteirinho, e esse outro aqui o senhor coloca embaixo da língua. Os efeitos que eles vão fazer são diferentes de se eu pegar todo mundo, colocar dentro de um copo e engolir todo mundo inteiro, né? Isso aí a gente já comentou, mas é importante vocês ficarem a par desse conhecimento, que cada um deles, né, tem a sua forma de administração, e é diferente. A gente consegue um resultado, consegue êxito, fazendo da forma que é correta, né? Se a dor estiver muito grande, o médico também pode prescrever morfina. A morfina é um opioide, a gente já falou sobre ela, assim como falamos sobre o fentanil, mas o fentanil não entra nessa história. A gente administra morfina intravenosa, na veia, né? Ou seja, eu aspiro lá a minha ampola de morfina, diluo em 9 ml de ABD, porque geralmente a ampola vem só 1 ml, e aí eu faço tudo? Não, olha aqui, repetir a cada 5 a 10 minutos até o seu alívio, observando a possibilidade, principalmente, gente, disso aqui, depressão respiratória e hipotensão severa. Falei para vocês em uma das nossas aulas que a morfina, ela causa uma sensação muito ruim no organismo, né? Há uma queda brusca de pressão e também o paciente pode aí apresentar dificuldade respiratória na hora que você estiver fazendo a administração dessa medicação aí. Então, atentem para isso. Não é toda. Eu preparo a minha medicação, mas eu não faço toda. E as ml, quem vai dizer? O médico. O médico, ele vai dizer quantas ml ele vai querer que você infunda no paciente, né? Geralmente, é aí 2 ml, 3 ml máximo. E aí, se a dor não for aliviada,
a gente repete esse esquema da morfina, não desses outros comprimidos, apenas de morfina, aí nesse intervalo de 5 a 10 minutos. E geralmente, se o infarto for muito grande, né, se o comprometimento do coração estiver muito grande, não passa não, essa dor aqui, ela é muito forte. E, por fim, temos a atropina. A atropina geralmente não é administrada, isso aqui é para outros casos mais específicos, né? Mas esse aqui é para vida. Ai, meus ouvidos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala, desculpa, professora. Tudo bem. Então, vamos lá, continuando aqui. O AS, copo do Ogrel, o Isordil e aí a morfina, né? Isso aqui quem faz é vocês, quem prepara é vocês, quem administra é vocês. Sobre o infarto, são essas informações, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o AVE. Antes, a gente falava em, fulano teve uma trombose, sou mulher, fulaninho teve uma trombose, não falem mais trombose, esse nome, ele soa até, em alguns casos, como pejorativo, né, a gente não utiliza mais. Fulaninho teve um acidente vascular encefálico ou AVE, que antes a terminação também era AVC, né, acidente vascular cerebral. E aí foi mudada essa nomenclatura, agora para quando vocês forem fazer as provas, aí o concurso, dos concursos da vida, vocês vão ver que a nomenclatura agora é AVE, acidente vascular encefálico. O que seria isso? Né? É um dano neurológico que ocorre devido à interrupção no fornecimento de sangue para uma área específica do cérebro, a depender de como seja esse AVE, a gente diferencia. Coloquei aqui o C, né? Isquêmico ou hemorrágico. O isquêmico, a probabilidade do paciente ter o isquêmico e se recuperar é muito grande, apesar das sequelas, né? Quando o paciente tem um AVC isquêmico, a gente, não sei se na família de vocês tem alguém, mas enfim, isso aqui é muito comum, paralisa um lado do corpo, né? Ou a voz fica diferente, ou a visão fica diferente. Ela é responsável por mais de 80% dos casos. Ainda bem, porque é uma doença seríssima, é uma doença grave, né, que deixa sequelas praticamente irreversíveis. O paciente, ele fica aí crônico, né, para o resto da vida, a depender do estágio, do nível que foi esse dano. E aí, a recuperação, dependendo do que seja, né, se for paralisia de um lado, de um membro, de alguma coisa, mão, perna, aí o paciente ele vai precisar daquela história da fisioterapia, que vocês sabem, né? É causado pela trombose pelo trombo de uma grande artéria, e também pode causar uma embolia pulmonar, cardíaca, desculpa, que tem a pulmonar também. A embolia cardíaca. A diferença do isquêmico para o hemorrágico, conforme o nome já explica aí, é que eu tenho o rompimento dessa artéria, né? Eu tenho um extravasamento de sangue no cérebro. E aí, geralmente, esse hemorrágico, ele precisa de uma intervenção cirúrgica, diferente do isquêmico. O isquêmico, às vezes, o paciente é medicado, recebe as instruções, né, e é liberado. O hemorrágico, não. O hemorrágico, o paciente, ele vai precisar se dirigir até uma sala de cirurgia para poder remover ou cessar esse vaso que está causando aí a hemorragia. Eu também falei na parte que eu descrevi sobre meninges, que nós tínhamos lá camadas, né? Nós tínhamos a pia mater, a aracnoide e a dura mater, que são 3 camadas que estão lá presentes no meu cérebro. E aí a região que é afetada, geralmente é essa região aqui, subaracnoide. É uma parte daí, de uma dessas membranas que irriga, né, que recobre, protege o meu cérebro.
Ocorre hemorragia intracerebral, causada também por hipertensão arterial sistêmica não controlada. Então, uma das causas de hipertensão arterial, uma das complicações da pressão alta, é aí o meu AVC hemorrágico. Aneurisma, uso inadequado de medicamentos e neoplasias intracranianas são outros fatores que levam o paciente a desenvolver um AVC hemorrágico. Aqui eu trouxe uma fotinha mostrando para vocês, esquematizando como é que isso aqui acontece. Aqui eu tenho o meu cérebro, né? Aqui eu tenho a área lesionada, e geralmente é bem parecido com o que acontece no infarto, né? Eu tenho uma área que vai deixar de receber o suplemento sanguíneo como deveria, por a formação de um trombo, por a formação de um coágulo, por fatores que podem advir de patologias, né, como tumor, enfim, alguns fatores que contribuem para a não irrigação dessa área. E aí, como pode acontecer o bloqueio, se acontecer o bloqueio, mas não houver extravasamento de sangue, eu vou ter um AVC isquêmico. Se acontecer o bloqueio e eu tiver um rompimento do vaso, aí eu vou ter um AVC hemorrágico, e esse aqui, o segundo, o hemorrágico, com certeza é uma das formas mais graves de AVC, e geralmente leva o paciente a óbito em pouco tempo, Aqui eu trouxe alguns sinais que vocês podem avaliar para saber se o paciente está tendo ou não um AVC, um AVE, né? Aí, para ficar lúdico, inventaram o SAMU, aqui, ó, S-A-M-U, o SAMU. Você vai pedir para que a vítima abra, né, um sorriso, e aí ela não vai conseguir, porque essa comissura labial, ela tende a ficar a boca, né, tende a ficar torta, devido aqui à minha expressão muscular. Então, nos primeiros sinais, regra, todo paciente que está tendo um AVC, um AVE aí, ele apresenta essa face? Não, nem sempre. Mas, na maioria dos casos, na maior parte dos casos, ele vai apresentar, sim, a comissura labial um pouco mais lateralizada, que é a boca torta. Você vai pedir para que o paciente levante os braços, e aí ele não vai conseguir, porque há uma perca da função motora também, né? Ele fica muito flácido. Você vai pedir para que ele levante os braços na altura do coração, os dois braços de preferência, e aí ele não vai conseguir. Também, ao invés de cantar uma música, você pode pedir para ele falar uma frase, né? E aí você vai ver que a voz vai sair embargada, grosseiramente falando, né? Ele não vai conseguir falar de forma adequada. E o de urgente, geralmente a gente não liga para o SAMU, né? A gente pega o paciente, se for uma pessoa de casa principalmente, a gente pega o paciente, bola ele dentro do carro e leva para o serviço de urgência, né? Então, tá aí de forma lúdica para vocês, toda vez que ouvirem a palavra SAMU, tentar lembrar e poder associar aí a um AVC. Tá aqui outros sinais, né? A ausência dessas rugas, porque como um lado ele fica para baixo, relaxado, a gente não tem o aparecimento dessas rugas aqui na região frontal, na região da cabeça aqui. E a descida do canto da boca. Eu coloquei, gente, esses comprimidozinhos aqui por trás, na frente deles o AS, isso aqui é a nomenclatura do AS, ácido acetil salicílico, porque existe uma discussão muito grande na literatura que alguns autores defendem a ideia de que, se você tiver em casa, tiver esse conhecimento, né, nós, como profissionais de saúde, identificamos, né, os sinais
E aí eu tenho um AS em casa, eu posso oferecer ao sangue aí a fluir de forma correta, de fluir como deveria, né? Só que existe um problema por trás disso. Se for se o paciente estiver tendo um AVC e for hemorrágico, você vai contribuir para aumentar essa hemorragia. Uma vez que o AS ele tem essa função, né, de causar fluidez sanguínea, ele permite que o sangue ele flua mais facilmente. Por isso que pacientes que tiveram AVC faz uso contínuo aí dessa medicação do AS. Porém, se for aí onde mora o problema, né? Quando a gente identifica, a gente não sabe se é um AVC isquêmico ou se é um AVC hemorrágico. Apesar de nós sabermos que mais de 80% dos AVC que acomete aí as pessoas, os pacientes, são isquêmicos, não são hemorrágicos. E aí, oferecendo o AS, você tem essa via aí, essa faca de dois gumes, você pode salvar, mas, por outro lado, você também pode vir aí a promover as chances, né, do óbito. Mas fica a critério do profissional fazer isso ou não. Eu, particularmente, a opinião minha, eu não faria. Mas aí tem essa deixa da literatura que uma vez que você tem o conhecimento sobre a ação farmacológica e sobre os sinais que estão aparecendo no paciente, você pode ir tendo também, né, sabendo que mais de 80% aí das pessoas que sofrem um AVC não é o hemorrágico, e sim é o isquêmico, ou seja, você contribui, né, para a melhora do paciente, para ele não evoluir para um hemorrágico. Por outra, se o paciente estiver tendo um hemorrágico, aí você contribui também, pode contribuir também para levar aí a complicações. Então, fica essa faca aí de dois gumes, e eu trouxe aqui o conhecimento para vocês saberem o que vocês precisam, podem, né, fazer, porque às vezes a gente vê o paciente sentindo alguma coisa, com alguma coisa, e a gente não sabe por onde é que começa a ajudar. Então, aí tem essa questão do AS, que você pode vir a oferecer ou não. É muito a critério, né? Eu trouxe aqui uma questãozinha para a gente poder debater. Vamos lá. O acidente vascular encefálico hemorrágico é uma emergência médica, em que os sintomas sugestivos são, aí eu tenho aí as alternativas, né? Cefaleia intensa, cefaleia vocês sabem o que é, dor de cabeça, né? Diplopia, talvez seja um termo novo para vocês, mas é uma sensação de que está vendo duas pessoas, né? Estou vendo duas pessoas, três pessoas, então o nome disso é diplopia. E hemorragia. A letra B, cefaleia intensa, febre, dificuldade de marcha. Letra C, rebaixamento do nível de consciência. Afagia é dificuldade de deglutição e aumento da pressão arterial. E a D, e última, cefaleia intensa, vômito e insuficiência cardíaca. Se isso aqui fosse uma questão de prova, eu vou ajudar vocês a responderem, mas se isso aqui fosse uma questão de prova, supondo que fosse, se vocês estivessem perdidas, igual a segue em tiroteio sem saber para onde é que vai, eu sugeria que vocês fossem observando e eliminando, né, eliminando coisas. De acordo com o que a gente acabou de ver, né, em momento nenhum eu falei febre. Então, a questão B seria uma questão que vocês iriam, meu Deus, febre, o que é que a febre está fazendo aqui nesse meio, né? A dificuldade de marcha, ok, a dor de cabeça, tudo bem, ok, mas febre, por que febre? Então, a letra B, eu já eliminaria de cara, se eu tivesse perdida, né? Suponhamos que eu não tivesse estudado nada, e aí eu fui fazer minha prova assim mesmo, na cara e na coragem. Aí, febre seria uma das alternativas que eu não marcaria. Vamos lá ver outra coisa. Rebaixamento do nível de consciência, ok. Afagia, como eu disse para vocês, é um termo técnico, dificuldade de engolir, dificuldade de deglutição. Dificuldade de deglutição, estranho, não sei, acho que não marcaria, não. Cefaleia intensa, dor de cabeça, vômito
E insuficiência cardíaca. Peraí, insuficiência cardíaca, porque se a gente está falando de cérebro, né? Então, de jeito nenhum, eu marcaria B e D, eu ficaria aqui entre a A e a C. Entre a A e a C. Só que a partir do momento que eu leio aqui dificuldade, que eu sei, né, o que é afagia, não sei como é que vocês estão aí com os termos técnicos de vocês, mas vão tentando se adaptar, né, para não ficar falando engolir, né, dificuldade de engolir. Ele não está conseguindo engolir, não. O menino não está conseguindo engolir, não. A gente diz em casa, né? Mas para fazer uma evolução de enfermagem, botar lá, paciente está com dificuldade de engolir. Ai, meu Deus. Então, já tem o Google aí, vocês podem, se tiver dúvida, normal, todo mundo tem. Ninguém também sabe todos os termos técnicos, né? Mas a gente vai tentando se aperfeiçoar. Então, por eliminação, vou dizer a resposta para vocês, é a letra A de avestruz, né? Cefaleia, dor de cabeça, a sensação aqui de que o mundo está girando, vista turva, de estar vendo duas pessoas, e aí hemorragia, porque a própria questão fala aqui, ó, vascular, encefálico, hemorrágico. Então, na própria questão, isso aqui foi uma questão de concurso, viu, da Prefeitura de São Mateus, no Espírito Santo. E aí, eu achei interessante, trouxe para vocês. Como fala de hemorrágico, a gente já tem uma deixa aqui, né, pra gente, hemorragia, sangue. Então, tá aqui a letra A de, ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá, continuando, estudem isso aí, viu, para ficar a par. Eu acho que essa aqui é a última para a gente iniciar a nossa próxima aula. Eu vou tentar ser muito breve nessa, até porque isso aqui, eu acredito que não é novidade para vocês, né? Hipertensão arterial sistêmica, que é aí os níveis pressóricos, né, elevados. Pressão arterial, conceituando, é a força exercida sobre a parede de um vaso. Que vaso? Das artérias, né? Pelo sangue pulsante sobre a pressão do coração. É o tum-tá da vida. É a sístole, tum, e a diástole, tá. Por isso que a gente ouve aquele som, tum-tá, tum-tá. Isso é sério, viu? Quando a gente faz uma escuta cardíaca, o que a gente ouve lá é o tum-tá. Se tiver tum, aí tá errado, né? Tem uma arritmia aí. Se tiver tum, pronto. Aí é que tá errado de verdade. Então, o correto para qualquer pessoa, que não precisa ser médica, né? Não precisa ser uma enfermeira que estuda bastante, para saber que a gente tem o tum e o tá do coração. O tum corresponde à pressão sistólica, o primeiro batimento cardíaco, e o segundo é a diastólica, que é o tá. Então, a pressão sistólica, pico máximo da pressão, no momento que o sangue é ejetado. E a diastólica, os ventrículos relaxam, o sangue permanece nas artérias e exerce uma pressão mínima. Então, na sístole ou pressão sistólica, vocês devem conhecer por sístole, diástole, né? Sístole, o primeiro batimento cardíaco, diástole, o segundo. E os dois formam um tum-tá fisiológico que a gente escuta quando vai ouvir aí, escuta, né? Quando vai ouvir os batimentos cardíacos para saber o valor da pressão arterial do paciente. Esses autores aqui observaram, Potter e Perry, observaram que a pressão arterial não é constante e muitos fatores influenciam, tais como idade, quanto mais velhinho, vocês sabem que quanto mais a idade vai passando, né, a gente sabe que a tendência do organismo, do nosso próprio organismo, é que a gente venha aí a desenvolver picos hipertensivos pela vida, porque é um processo natural, né, aliado principalmente à má alimentação, que nós temos, a alimentação rotineira aí da gente de comer qualquer coisa, e ter uma vida muito agitada, de estar aí lutando para se alimentar bem, mas nem sempre isso é possível, e aí a tendência é que futuramente a gente venha a adoecer, né? E a pressão, praticamente, pessoas, é cada vez mais comum a gente ver, inclusive, pessoas jovens, 15 anos, entre 15 e 20 anos, aí já com problema
de pressão. Então, antes era considerado, sim, uma doença que era dos velhinhos, né? Conforme a idade fosse passando, então aí seria algo fisiológico. Porém, além de ter isto, aliado à má alimentação, principalmente com o uso aí do sal excessivo e das bebidas alcoólicas da vida, a gente pode desenvolver mais precocemente, é o que está acontecendo agora, conforme é cada vez mais comum, né, a gente observar pessoas jovens com problemas de pressão. Então, vamos lá, idade é um fator, sexo também é um fator, masculino principalmente, mais comum homens doentes da pressão do que mulher. Estresse, medicações, peso, que é principalmente o sobrepeso aí, pessoas que estão gordinhas, por exemplo, há quem vos fala, mas vai dar certo. E o uso do cigarro, né? Qual é o principal problema? Porque muitas vezes ela é assintomática, e aí é que mora o perigo, né? A gente infarta e às vezes não sabe por que infartou, mas a pressão vivia lá em cima. Então, gente, o corpo dá sinais, né? O organismo, ele fala. Nosso sistema, o corpo humano é extremamente perfeito, a máquina é perfeita, né? E aí o principal fator subjacente para as mortes, é o principal fator subjacente para as mortes causadas por acidente vascular encefálico, que nós falamos dele aí no slide anterior. Também é um fator contribuinte para o infarto agudo do miocárdio. Não tinha como, eu vi para vocês, que não tinha como a gente falar de infarto e falar de AVC, ou AVE da vida, sem falar da pressão arterial. Por isso que eu trouxe ela para vocês. Deem uma olhada depois, com mais calma, memorizem esses números aqui, porque eles são importantes para vocês aprenderem, não para a prova, mas para a vida de vocês, né? A gente precisa saber o que é normal para poder identificar o que está anormal. Então, a classificação que nós temos hoje, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é considerado normal uma pressão 12 por 8, 120/80. A pré-hipertensão é essa acima de 121, que é o 13, né? O 13 por 8. A gente consegue esses valores aqui no digital, mas no espino, que é esse que a gente tem do bracelete, do reloginho lá, a gente não vai fazer a leitura, né, de 125, não tem como, é praticamente impossível, né? A gente sabe desses valores aí se for um tensiômetro digital, mas se for esse outro, não tem como a gente saber. Então, o que é que a gente faz? Assume um valor, né? Pressão 120/80, ok, tá normal. Abaixo disso, hipotensão. E acima disso, nós temos aí as divisões em pré-hipertensão, hipertensão estágio 1, hipertensão estágio 2 e, por fim, o mais grave de todos e o que traz mais sequelas, que é o hipertensão estágio 3. Então, acima de 13 por 8 é um pré-hipertenso. Pré-hipertenso por quê, gente? Porque a depender, né, dos hábitos alimentares dessa pessoa, do paciente, aliado a exercícios físicos, geralmente a gente consegue reverter isso daí. E aí o paciente, ele não vai precisar ficar dependente de medicação, né, para fazer o controle dessa pressão. Diferente de quando você identifica um hipertenso no estágio 1, que provavelmente vai ser usuário crônico aí dos antihipertensivos da vida, que a gente já viu praticamente todos, né? Quando eu falava para vocês do hidroclorotiazida, que é um antiazídico, quando eu falei para vocês na aula aí sobre a furosemida, sobre os antihipertensivos da alça que agem lá na alça de Helen. Estão lembrando, né? Espero que esteja. Bom, então, continuando, hipertensão estágio 1, valores acima de 140/90, tá aqui, ó, 140/90. Verificou a pressão agora e deu 140/90, ou 14/9. Ai, meu Deus, estou hipertensa? Não quer dizer isso, né? A gente sabe que é preciso fazer uma investigação com o paciente para que veja, né, os sinais clínicos do que ele está apresentando, peça para ele fazer essa supervisão aí na unidade básica, a gente verifica a pressão pelo menos 2 vezes por dia,
de manhã e de noite, de tarde, porque de noite é fechado, claro. Então, de manhã e de tarde, por um período aí de 7 dias. Se durante esse período de 7 dias, o paciente apresentar, né, valores pressóricos aí, valor da pressão arterial, de 140, 90, então a gente vai classificar esse paciente como hipertenso do tipo 1, ou hipertensão estágio 1. E aí ele vai precisar fazer o uso de medicações. Qual é a chance de se reverter, para ele não precisar ficar dependente de medicação? É muito difícil. Quando chega nesses valores aqui, é muito difícil a gente retirar, né? Uma vez que a gente já considera hipertensão tipo 1, estágio tipo 1. Então, acima de 16 por 10, ou 160, 100, hipertensão estágio 3, e acima de 180, que é o 18 por 11, hipertensão estágio 3. Esse aí é o mais grave, principalmente se for silencioso, certo? Então, para que eu vou aprender isso, Ana? Para a vida, porque eu sou uma excelente profissional de saúde, então eu tenho que saber o que é normal, né, para mim poder fazer a identificação e orientação para o meu paciente do que é patológico. Memorizem esse quadrinho, cole ele aí no guarda-roupa de vocês, para toda vez que vocês acordarem, ficar de frente para ele. E aí vocês memorizam esses números facinhos. Não precisa memorizar os números quebrados, né? Mas o básico, por exemplo, a hipertensão, o pré-hipertenso, ele tem pressão acima de 130 por 80. Aí você já vai, opa, 130, 80. É pré-hipertenso. O hipertenso tipo 1, ele vai ter valores acima de 140 e 90. Então, aí a gente já vai conseguindo associar, né, o que deveria ser, o que é fisiológico, o que é normal, e o que é patológico. E aqui é mais sintomas de pressão arterial, principalmente esse aqui é o mais comum. Dor nessa região de trás, né, da cabeça, da região da nuca, que é a região lá do meu cérebro chamada de occipital. Occipital. A gente tem a região frontal, a gente tem a região parietal, a gente tem a região occipital, que é essa parte aqui da nuca, e a gente tem a região aqui que forma o meu osso zigomático, né, que é essa aqui lateralizada. Mas, enfim, isso aí é parte de anatomia, a gente não vai chegar na anatomia agora, não. Lipotomia, que é essa sensação aí de tontura. Escotomos, o mundo tá brilhando, né, são as sensações luminosas, náuseas, diminuição da libido, cansaço, palpitação, palidez, taquipneia e taquicardia. Tá aqui são os sinais e os sintomas da hipertensão arterial. Deem uma memorizada nesses sinais, porque a partir do momento que eu falar aqui do que seria, não caberia, por exemplo, dentre as questões abaixo, são sinais ou sintomas, e sintomas de hipertensão arterial, exceto, que não é. Aí, digamos que eu coloque lá, hipotomia, escotomos, náusea e hemorragia. Aí você vai e marca escotomos e erra a questão, porque é hemorragia, né? Uma coisa não tem nada a ver com outra. Porém, eu acredito que as senhoras estão estudando bastante, e aí não vão ter essas surpresas no dia da prova, né? Vão se sair muito bem. E aqui, gente, alguns exames complementares. Quem for trabalhar na atenção básica vai ver isso daqui demais, isso aqui despenca na atenção básica, né? Que são os exames de rotina para avaliar o paciente hipertenso. Sumário de urina, creatinina, potássio, colesterol, aí o TG e o HDL, e o LDL também, que não está aqui, mas faz parte. Glicemia, concentração de ácido úrico, e aqui, menos comum, o ECG. Quais são as consequências da pressão alta? Isso aqui você já sabe, ataca vasos, ataca os rins, o coração e o cérebro, e agravar aqui nesse quadrinho. Eu tenho os fatores, né, de risco para o desenvolvimento da hipertensão. Se o paciente tiver diabetes,
ela vai ser agravada, e o LDL, que é o colesterol ruim, aí é que vai contribuir aí para aumentar os meus níveis pressóricos. Então, depois, em casa, com mais tranquilidade, depois de assistir o BBB aí, depois que vê a eliminação do povo, aí vocês vão, estudem antes e estudem depois, né, para fixar, para vocês não esquecerem. Ó, aqui a foto de um cérebro, de um cérebro, que o pico hipertensivo causou, né? Provavelmente isso aqui foi um AVE isquêmico, ou hemorrágico, desculpa, onde há o extravasamento aqui do sangue aqui nessa porção aqui. É só para exemplificar vocês também, além de lesionar o cérebro, a pressão arterial, ela pode lesionar aí os meus rins, causando atrofias, que, né, a paralisia, e em último caso, né, para as paralisias renais. Gente, qual é o principal problema disso? Quando é silenciosa. Quando o paciente tem, às vezes a gente tem, é hipertensa e não sabe de nada. E aí descobre, né, quando, em casos mais graves, com o desenvolvimento aí de um AVC, de um AVE, quando os rins apresentam algum má funcionamento, ou quando a gente sofre um infarto, né? E aí vai fazer a investigação e descobre que era hipertenso. Então, a hipertensão são fatores, né? É um fator primordial para trazer aí essas lesões para esses órgãos-alvos aí, principalmente o cérebro, os rins e o coração. Então, quando vocês forem comer a picanha do final de semana, né? Vou colocar o sal lá, colocar 1 quilo de sal, tem gente que é assim. E lembrem-se, né, das consequências que isso pode trazer. Se nós estivéssemos em sala de aula, que infelizmente não estamos, mas futuramente, né, as coisas há de melhorar e a gente tenha esse retorno aí para a sala de aula. Se nós estivéssemos, a gente ia fazer uma aula prática sobre a verificação aí da pressão. Pode parecer algo simples, e gente, mas tem uma função muito grande, né? Traz uma consequência uma leitura errada da pressão, traz uma consequência muito grande para o paciente, né? Às vezes, a gente está lá no serviço e, por algum motivo, barulho ou limitação do próprio paciente, a gente não consegue fazer a escuta correta, a leitura correta. Se não ouvir, é muito simples, pede ajuda para o colega, mas a gente não deve nunca achar que ouviu ou deduzir que ouviu aí o valor de uma pressão e colocar, porque a medicação de escolha clínica, né, ela vai variar de acordo com aquela informações ali dos sinais vitais que você informou, né? E você é completamente responsável por aquelas informações, vocês, né? São completamente responsáveis por aquelas informações que colocaram ali. Então, a aula sobre fazer a escuta correta seria importantíssima na sala de aula. Quando vocês voltarem, eu acredito que vocês vão ter esse contato aí. Se não, já tiver tido, né? Não sei se deu tempo. Mas, enfim, esses aqui são alguns aparelhos, né, para a gente poder fazer a verificação. Esse aqui é o eletrônico, sofre uma variação muito grande, principalmente se for armazenado, se for colocado em locais inadequados, né? Isso aqui ele tem que ficar em cima de uma superfície plana, não sei se alguém já disse para vocês, mas quem tem um em casa não deve ficar dentro da bolsa, né? Ele deve ficar guardadinho sobre uma superfície plana, que é para não oferecer, não ficar descalibrado aí e começar a dar valores errados. E esse aqui é o nosso mais comum, né? Que tem um reloginho, o esfigmomanômetro e o bracelete. Ó, os aparelhos semiautomáticos apresentam um grau de confiabilidade variável, sofrendo com frequência a alteração na calibração, que são esses aqui. Esse outro aqui é o menos comum, a gente faz a leitura através dessa coluna de mercúrio aqui, é como se fosse
como se fosse um termômetro, né? Esse daqui eu nunca vi na minha vida, né? Só conheço por foto mesmo. O mais comum que a gente tem no serviço é esse, porque o eletrônico consome muita pilha, e aí o SUS não aguenta, e a gente tem esse outro mesmo. Então, a gente passa o dia todinho verificando os sinais vitais de uns 1.001 pacientes com esse outro aqui que eu estou passando o mouse, que eu acho que vocês têm até ele em casa. Então, aqui, gente, esses últimos slides aqui, esse aqui, preparo do paciente, esse outro, e esse terceiro aqui, ele vai explicar para você como é que você deve fazer para fazer uma verificação à escuta correta. Tudo bem? Depois vocês, acredito que vocês sabem, mas nunca é demais aprender, ler mais um pouquinho para ficar a parte disso daqui. E esses sinais, esses tópicos aqui, eu acho importante falar para vocês. Então, antes, né, explicar o procedimento para o paciente. Geralmente, o ambiente deveria ser calmo, mas não tem como ter um ambiente calmo dentro de uma UPA, infelizmente, né, há muito barulho. Por isso que vocês vão testando aí nos vizinhos em casa, para vocês irem aprimorando a questão da escuta para ficarem por dentro. Então, quando for para o serviço, já tenha maior facilidade para poder ouvir. O paciente, importante, o paciente não deve conversar durante a medição, porque na hora que ele fala, dificulta você ouvir. Então, isso pode camuflar aí os valores que você vai encontrar. Então, pede para ele fazer silêncio. Tem gente que fica fazendo 1.001 perguntas na hora que você está fazendo a verificação. Então, você gentilmente, né, pede para o paciente parar de falar, que é para você não fazer uma leitura errada. Também é importante certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia. Se ele tiver com vontade de fazer xixi, é impressionante, mas é um fator contribuinte. Impressionante não, né? Existe aí as explicações científicas, as explicações fisiológicas que alteram esse valor, né, da pressão. Então, se a bexiga estiver cheia, a pressão vai ser alterada também. Se tiver praticado algum exercício físico, também pode ter uma pressão camuflada. Se ingeriu bebidas, tomou café ou se alimentou, pelo menos 30 minutos antes de verificar, ou se fumou nos 30 minutos antes de fazer essa verificação. Então, assim, verifiquem se possível, né? Perguntem, questionem o paciente se ele está com a bexiga cheia. Tem pacientes que vocês vão ver, o povo não, quando chega na unidade de saúde, não pode esperar. Com agoniado, tem que ser atendido logo, porque senão passa mal, é um problema. Às vezes acontece de chegar paciente que a gente pede, né, para aguardar um pouquinho, é 15 minutos, pessoal, não é 5 minutos, o correto é 15 minutos. Então, se o paciente veio andando, principalmente, esperar, ele precisa esperar 15 minutinhos para poder você verificar. Tem gente que entende, tem gente que não, acho que é porque a gente é preguiçosa e não faz nada, e aí não quer verificar. Mas a gente sabe, né, que conhecimento, não, eu postei até uma coisa interessante no meu Facebook, a gente não se refuta conhecimento com opinião, né? Uma coisa é você conhecer, outra coisa é a opinião do paciente. Se ele estiver errado, ele vai estar errado. E isso não deve interferir na sua clínica, né? Então, explicar, se certificar desses tópicos aqui, porque pode dar uma alteração aí. E em relação ao posicionamento, o paciente deve estar sentado, com pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. Então, não é de qualquer jeito que se verifica, né? Você pede para o paciente se sentar adequadamente, descruzar as pernas e se encostar na cadeira. O braço deve estar na altura do coração, apoiando com a palma da mão voltada para cima, e as roupas não devem garrotear o membro. Porque o que é que vocês vão se deparar também? Gente que chega com camisa de manga comprida ou sobe para terminar de ficar mais ruim ainda a situação, sobe a camisa até aqui. Então, erradíssimo. Subir a camisa comprime o braço, né? E aí pode camuflar a pressão e dar um valor muito superior ao que deveria, porque como fica apertado, o sangue aqui, ele exerce uma pressão maior, né? Então, consequentemente, você vai ouvir uma pressão aí alterada. E às vezes nem tá, mas só devido estar
apertando aqui, a roupa apertando, você pode ter uma leitura falsa. Então, o ideal é pedir para que faça, retire, né, a camisa e descubra o membro. Medir a pressão em pé, em posição de pé, depois de 3 minutos, em diabéticos, idosos, e em outras situações em que a hipotensão ortostática possa ser frequente ou suspeita. Meu Deus! Agora pronto, o que danado é isso? Nunca ouvi falar que se media a pressão arterial de pé. Mede, em pé, com o paciente em pé. Mede sim. Nessas situações aí, geralmente pacientes que têm a pressão baixa, né, de forma severa, quando se levanta, às vezes a gente está deitada, e aí se levantar de uma vez, você se sente tonta, né? Isso é hipotensão ortotática. É importante que a gente se assegure, principalmente acomete idosos, né? E se for muito forte, você pede para o paciente ficar em pé pelo menos 3 minutos, mas isso aqui não é comum, tá? Isso aqui é o que diz a literatura que a gente precisa fazer. Mas na prática, Luana, a gente faz isso? Infelizmente, não. Mas eu estou ensinando a vocês o que é que deve ser feito de forma correta, tá? Para vocês terem um conhecimento sobre isso. Então, esses pacientes que têm pressão baixa, né, que se levantam, não podem se levantar bruscamente, que se sentem tontos, visão turva, sensação de desmaio, eles podem sim ter a pressão arterial verificada após esse tempo aí de 3 minutos que você pede para ficar em pé, e aí verifica. Tudo bem, pessoal? Esse aqui é o terceiro, né, que eu já falei para vocês, é a forma que vocês devem fazer, depois leiam aí com mais calma, como é que vocês devem verificar, não tem muito segredo aqui, se tiverem alguma dúvida pode falar comigo, mas a gente vai se prender isso aqui não, porque isso aqui seria basicamente instruções de uma aula prática, certo? Mas no mais, sobre esta aula aqui, sobre o sistema cardíaco e os fármacos que interagem, né, nesse sistema, estudem, para não esquecer nada, no dia da prova, as referências, e aí a gente finaliza nossa aula. Demorou até mais um pouquinho do que o que eu estava prevendo. Eu acho que eu previ para a gente terminar antes, né? Mas, enfim, não tenho a intenção de jogar conteúdo em vocês, eu tenho a intenção de que vocês aprendam. Tudo bem, gente? Vamos começar a segunda aula. Deixa eu ler aqui algumas coisas que vocês estão me perguntando. Quem já infartou? Micaele, Luísa? Que está no e-mail da mãe, mas não é a mãe, é a filha? Foi mesmo? Sério? Não, né? Tem um kkk. Luana, qual a diferença de infarto fulminante e o IAM, se é só o fulminante que é fulminante? O paciente, a gente não tem a sorte de ter a assistência, né? O fulminante, ele combina com o rompimento, né, ou o rompimento, ou o comprometimento do aporte sanguíneo aí no coração. E aí, o paciente, ele fica sem a oportunidade de procurar o serviço, porque como esse comprometimento é muito grande, né, nas minhas coronarianas, não dá tempo a chegar ao serviço de urgência ou passar por uma intervenção cirúrgica, né? O fulminante, ele leva o paciente a óbito agora, né? Por isso que é importante a investigação aí, por isso que é importante vocês atentarem como é que estão os níveis aí de pressão, como é que estão os níveis do colesterol, dos triglicerídeos, das massas da vida, das pizzas da vida, porque às vezes a gente pode ser silencioso também, a gente pode ter uma doença e não saber, né? Ou pode até ser hipertenso e aí não ter o conhecimento sobre isso. O fulminante é fatal, viu, Nayara? O infarto, quando existe a lesão apenas em um local do coração, ela pode ser completamente revertida. Mas no fulminante,
Não existe isso, ele é fatal. O comprometimento da lesão no músculo cardíaco é muito maior do que no infarto. Por isso que não dá tempo o paciente chegar nem a ser assistido, e aí ele vem a óbito mesmo. Por isso o nome de fulminante, né? Deixa eu ver mais aqui. Gente, mais alguma pergunta para a gente iniciar? Por nada, disponha para a gente iniciar a nossa aula, a outra aula de hoje, né? E o fulminante é fatal, e o IAM ocorre quando um coágulo bloqueia o fluxo, então o tecido e morre. Isso mesmo, exatamente. Raquel não sabe o quê? Gente, participem, converse comigo. Micaele, já Não sei presenciei. aferir pressão. Você falou assim, acho que vocês já devem saber aferir Sim, pressão. Não, não ensinaram isso a gente ainda não. não? Paramos com 5 meses de curso e não ensinaram, Ah, não. sim, sim. Sim, é porque vocês se depararam com a pandemia aí que veio, vocês foram sem sorte, viu? Na verdade, a gente está passando por um processo muito limitado, né? A gente está precisando se virar aí como pode. Mas, antes de vocês irem para o serviço, eu tenho certeza que vocês vão passar por algumas aulas práticas na instituição mesmo, antes de ir para o serviço. E aí, em uma dessas aulas práticas, com certeza vocês vão ter aula sobre pressão, como é que vocês fazem a verificação. Eu falei, eu acho que vocês já viram, porque eu não sabia desse tempo, né, que vocês pagaram as aulas. Por isso que eu disse, eu acho que vocês já viram. Mas não é difícil, porém exige da nossa parte muita prática, que é para a gente conseguir fazer a escuta de forma adequada. Por isso que eu disse para vocês, vão testando aí em casa mesmo, nos pais, né, nos maridos, no povo da família, que o povo da família gosta. Quando vê um tirando, aí todo mundo quer tirar também. Então, assim, é uma forma, né, para... Eu, particularmente, aprendi assim, fazia em todo mundo, e gostava, né? Depois que a gente aprende, aí a gente meio que perde o interesse, que não deveria, por ser algo, mas é porque é algo muito simples, não tem dificuldade, não. A dificuldade mesmo é você poder ouvir, porque tem gente que tem problemas, né, na audição. Eu tenho, praticamente. Então, eu tenho dificuldade em ouvir. Mas aí existe a outra estratégia também, que é o sentir, né? Você pode sentir também aqui o pulso radial. E aí você associa o pulso ao que você está ouvindo e ao que você está vendo lá no meu esfigmo. E aí faz a leitura correta. Mas eu tenho certeza, gente, não se aperreiem, que vocês vão ter a aula prática antes de vocês irem para os serviços de saúde. Vocês devem ter, que é para não cair de paraquedas, né? Então, assim, antes de vocês irem para as instituições, vocês vão ter, sim, as aulas práticas de vocês, que é para poder fazer, aprender isso, para não ir sem saber de nada, né? Mas a prática mesmo, vocês só vão pegar com o dia a dia, com a rotina. Então, portanto, não se assustem, vocês vão ter tempo para isso. A matéria pode ser essa disciplina de fármaco também, e podia ser primeiros socorros, né? Podia ser anatomia. A disciplina, isso aí varia muito com o professor. Seu triglicerídeo deu altíssimo, então se cuide, mulher. Como uma maçãzinha aí. Quem tá falando, gente? É Carla. Hum, Sobre a ferição, até no YouTube, né? Tem uns vídeos que ensinam na tem sim. prática. Tem uns vídeos bem legais e simples que demonstram como é que vocês podem fazer isso. O que é a pressão arterial? E, segundo o médico, se é genético o aumento da pressão? É essa a pergunta? Genético? Não, está mais associado a hábitos alimentares e ao processo fisiológico mesmo, né? Com o passar dos anos, a gente vai desenvolvendo aí essa doença.
principalmente idosos, né? É muito comum a gente ver idosos que faz o uso contínuo de antihipertensivo. Porque geralmente, com o passar da idade, né, que o organismo ele contribua para que a gente venha desenvolver aí picos hipertensivos. Vai dar certo sim, sempre dá certo. Se vocês tiverem alguma dúvida como fazer isso, podem falar comigo no meu WhatsApp que eu ajudo vocês, tudo bem? Pessoal, vamos iniciar a segunda aula, a segunda parte da aula, que são fármacos, né, que agem no sistema digestivo. Então, a gente viu os fármacos que agem aí, já vimos, né, no sistema nervoso, já vimos os que agem no sistema cardíaco, acabamos de ver, e agora nós vamos ver esses que agem no sistema digestivo. Só que antes de irmos para os fármacos, eu achei interessante também trazer para vocês como é que funciona essa parte do nosso sistema digestivo. Assim como eu fiz na aula do sistema nervoso, que eu trouxe aquelas informações sobre a diferença, né, sistema nervoso simpático, parasimpático, os neurônios, enfim, a gente falou um pouco sobre o sistema para poder chegar nos fármacos e nas patologias. No cardíaco, o sistema cardíaco também foi a mesma coisa, eu falei sobre o funcionamento do coração, depois a gente passou para a parte dos fármacos e das principais doenças, as mais comuns, que a gente se depara todos os dias praticamente, e não vai ser diferente, vai ser a mesma coisa também, a gente vai fazer introdução sobre esse sistema aí digestivo, e em seguida, posteriormente, a gente vê as principais doenças que acometem esse sistema digestivo e os principais fármacos que são utilizados. Eu procuro trazer para vocês as doenças que são mais comuns, né? Aquelas que a gente se depara mais no serviço. Por isso que eu falei em infarto, falei em AVC, em AVE, né? Nessa nomenclatura aí da vida. E então, vamos começar sobre o sistema digestivo. É o sistema do corpo humano responsável por garantir o processamento do alimento que ingerimos, promovendo a absorção dos nutrientes nele contidos e a eliminação do material que será utilizado pelo corpo. Os órgãos que compõem o sistema digestivo são boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o ânus. E os acessórios são os dentes, a língua, o fígado, a vesícula biliar. Muita gente apresenta problemas aí na vesícula. E o pâncreas. Então, esses são os órgãos, né, que compõem esse sistema aqui digestivo, aliado a esses outros aqui, que são os acessórios. A digestão começa na boca, onde os alimentos são triturados e amassados. Na boca, né, propriamente na minha saliva, a gente tem uma proteína chamada de amilase. Ela promove a quebra de alguns carboidratos e esses carboidratos eles vão ser absorvidos pelo nosso organismo. Também a formação do bolo alimentar, né? Então a digestão, ela começa na boca. A faringe é o canal que se comunica com o nariz e boca, ligando a faringe e o esôfago. Aqui na imagem, esse bonequinho aqui, a gente vê, nós observamos todos esses órgãos aqui, ó, boca, por trás dele nós temos a faringe, mais um pouquinho abaixo a gente temos a laringe, e depois aqui o esôfago, certo? Aí temos a primeira porção do intestino, do estômago, depois intestino delgado, depois intestino grosso, e por fim nós temos a última parte, que é o ânus. Então, laringe, órgão tubular que se liga ao estômago, tá aqui por trás. No estômago, a presença do suco gástrico, e ocorre a produção de pepsina e do ácido clorídrico. A pepsina é um aminoácido que serve para quebrar essas moléculas, para que o
próprio corpo ele possa absorver os nutrientes. E também, lá no meu estômago, tá aqui ele, nós temos o ácido clorídrico. Eu acho que isso aqui não é novidade para vocês, não. O ácido clorídrico, mais à frente nós vamos ver que existe uma doença, que é a pirose. Pirose é a azia, né? Que é a sensação de queimação. Nada mais é do que o ácido clorídrico, que deveria estar presente lá no meu estômago, ele está, por algum motivo, por alguma disfunção patológica, saindo do meu estômago e subindo para as minhas vias superiores, que é essa daqui, onde eu estou passando o meu mouse, principalmente o esôfago. Por isso que a gente sente essa sensação de queimação aqui, subindo e descendo, subindo e descendo. Quem não pode ver comida de milho deve muito bem estar se situando, né, do que eu estou falando. Continuando, no estômago, a presença de glândulas que produzem o suco gástrico, que é o meu HCl. O pH impede a proliferação de micro-organismos e também é um mecanismo importante para inibir as infecções. Gente, é no estômago que acontece a trituração, né, dos alimentos. É aqui que o alimento, devido ter um pH bastante ácido, que os alimentos, eles, por mais que a gente coma alguma coisa, que às vezes a gente come um pedaço de carne que desce direto, né? Aí, ai, meu Deus, saiu rasgando tudo, grosseiramente falando. Mas aí, quando a gente elimina através das fezes, não sai, né? O pedaço que você comeu lá. Há uma tritura, há uma digestão. E essa digestão, quem faz é o meu ácido clorídrico presente lá no meu estômago. Aqui dentro, nós temos o valor, um pH, né, ácido mesmo. Por isso que o nome daqui, da substância presente aqui no meu estômago, é ácido clorídrico, porque essa substância, ela é responsável por fazer, né, a dissociação do meu alimento. Também é responsável por transformar o bolo alimentar em quimo. É uma nomenclatura diferente. Quando o alimento ele vai passando por regiões do estômago para o meu intestino, né? A gente não fala mais bolo alimentar. Existe uma outra nomenclatura para isso. A gente chama de quimo. Armazena alimento após a passagem pelo esôfago. Também transfere o alimento ao duodeno, que é a primeira porção do meu intestino delgado, para a continuação do processo digestivo. Então, isso aqui são umas das funções do meu estômago. Também nós temos o piloro, que atua contra a passagem do alimento e impede seu retorno ao estômago. Piloro é como se fosse que tem lá presente no meu coração, é como se fosse uma válvula, né? E tá aqui ele, ó. Deixa eu passar o mouse aqui para vocês verem. Aqui, nessa porção aqui do meu estômago, nós temos uma válvula, que o nome não é válvula, porque válvula está lá no coração. No meu estômago, eu tenho esfíncteres, e essas esfíncteres, uma das é chamada de piloro, que está aqui. Esse esfíncter, ele impede que o meu bolo alimentar, que não é mais, que quando passa para a primeira porção do intestino, muda de nome, né? Não é bolo, é quimo, mas enfim, impede que a minha comida, ela passe para o meu intestino e retorne para o estômago. Então, é esse esfíncter aqui, chamado de piloro, tá aqui ele, que impede que uma vez que o meu organismo, que o meu alimento, ele foi devidamente triturado aqui no meu estômago, né, as substâncias foram armazenadas e a digestão precisa continuar, essa válvula, ela impede que o quimo, que é o alimento que está aqui, que passa para a primeira porção do meu intestino delgado, ele retorne para o meu estômago, através dessa
esfíncter, desse esfíncter que tem aqui. Aqui em cima nós temos outro, aqui onde eu estou passando o mouse, perto aqui onde tem a palavra esôfago, nós temos um outro esfíncter aqui, chamada de cárdia. Não está aí na imagem, mas eu não vou cobrar isso na prova de vocês, viu, gente? Isso é muita anatomia. Tenho certeza que isso aqui, sim, é novo para vocês, não vou cobrar, mas assim, como eu estou falando, eu vou explicando, né? Então, aqui nós temos outro esfíncter chamado de cárdia. Quando essa esfíncter, ela está com problema, aí o alimento que deveria ficar aqui no estômago, ele sobe para o meu esôfago. E é isso que me dá essa sensação de refluxo, né? De queimação, porque, ó, o ácido clorídrico presente lá no meu estômago, ele está subindo pelas minhas vias, né? E aí, o estômago, ele tem um revestimento adequado para suportar, né, esse ácido clorídrico. Mas quando ele sai daqui e passa para um outro local que não deveria, a gente sente sensação como queimação. Porque, de fato, ele está queimando, ele está lesionando a parede do meu esôfago. E isso causa, que nós vamos falar depois, das chamadas úlceras, né? E aí a gente tem as úlceras gástricas, as úlceras pépticas, a depender do local. Mas úlceras, vocês sabem que nada mais é do que uma lesão, é uma ferida, né, na parede do meu esôfago, na parede do meu intestino, enfim, depende a nomenclatura vai variar de acordo da localização da úlcera. Então, nessa outra imagem aqui embaixo, eu gosto muito de imagem porque eu acho que a partir do momento que a gente associa a imagem ao que a literatura nos fala, a gente consegue absorver melhor o conteúdo. Por isso que eu coloco muitas imagens nos slides de vocês. E aqui, ó, nessa outra imagem aqui, a gente vê essas microvilosidades, que é parecido, não vou dizer que é parecido com o cérebro, não, mas já dizendo que é parecido com as estruturas dos cérebros, que tem nada a ver, né? Que coisa, comparação mais grosseira, não foi? Mas, enfim, nós chamamos de microvilosidades. Essa estrutura interna aqui do meu estômago, eu não tenho ela presente nem no meu intestino, nem muito menos no meu esôfago. Então, quando o líquido, o suco gástrico, né, o HCl, que é o que deveria estar aqui dentro do meu esôfago, do meu estômago, ele sobe para a parede do meu esôfago, aí causa as chamadas úlceras, aí, as lesões. Por isso que a gente sente aquela sensação de queimação. Lá na frente também eu vou falar outra coisa sobre, não sei se vocês já viram pacientes que usam as bolsas de colostomia, né? Nessa aula aqui, depois a gente vai falar sobre isso, mas tem uns exemplos aqui de pacientes que usam, né, a bolsa de colostomia, que se o ácido tocar na barriga do paciente, extravasar, vazar, que é muito comum, ele fere, né, e aí a pessoa começa a reclamar de que está doendo, de que está ferida, e vira uma ferida mesmo, uma úlcera, né, em cima, do ladinho aqui do meu estômago, que é uma parte do meu intestino que é exteriorizada, que por alguma patologia o paciente precisou se submeter, né, foi submetido para poder fazer, aí para poder evacuar. Então, é chamado de estoma. E quando esse ácido, ele toca na parede da minha barriga, queima. Exatamente a mesma coisa acontece quando o ácido, ele sobe aqui para a parede do meu esôfago, que causa essa sensação de queimação, de pirose, o nome científico é pirose. Então, aqui, essas microvilosidades, elas também servem para que a absorção dos nutrientes, eles sejam realizados, né, de forma adequadamente, além do que serve também para mim ter aqui o meu suco gástrico. Continuando, o fígado é responsável por filtrar o sangue e eliminar substâncias tóxicas, e também por produzir, também uma das suas funções, produzir proteínas. A vesícula biliar é um órgão em forma de saco, parecida com a pera,
parecida com a pera, desculpe, localizada abaixo do lóbulo ou do lobo direito do fígado, tá aqui ela. Nós temos o fígado do lado direito do organismo, e embaixo do fígado nós temos a vesícula biliar, ou vesícula biliar, porque acumula uma secreção que a gente chama de bile, que é uma secreção verde. Essa secreção, ela serve para facilitar a digestão. Ela se une a conteúdo também presente no meu pâncreas e facilita, né, a digestão, como eu mostrei para vocês lá no início dos slides, que eu falei aqui, deixa eu voltar aqui bem rapidinho, como eu falei aqui para vocês, ó, dos órgãos acessórios, tá aqui, eles são os dentes, a língua, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Tá aqui, parei aqui. Então, a função também da vesícula é armazenar a bile, e também atua na digestão de gorduras no intestino. Quando a gente, o povo diz assim, ai mulher, não, eu retirei minha vesícula, né? Fiz a cirurgia lá para remoção da vesícula. E após isso, eu me sinto extremamente inchada. É como se a digestão ela não fosse feita mais da forma que deveria. E, obviamente, é afetada, porque a vesícula ela é responsável por produzir uma substância que serve para emulsificar os alimentos, né? E aí, com a perca da vesícula, a gente tem essa perca da função. E uma das consequências é essa. Geralmente, quem retira a vesícula se sente muito inchada quando come alimentos como farinha, né? Alimentos mais grosseiros. Então, se algum de vocês aí, se já tiver submetido a um procedimento cirúrgico para retirada, é um procedimento cirúrgico muito simples, também muito rápido, mas aí o processamento, né, do alimento, ele fica um pouco mais comprometido. E quem retira, geralmente sente alguns desconfortos quando come, principalmente comidas gordurosas, porque a vesícula, grosseiramente falando, é como se fosse um liquidificador, né? Ela serve para emulsificar as substâncias. Uma vez que a gente não tem mais a vesícula, essa emulsificação, essa trituração do alimento, ela fica comprometida. E aí é natural que o paciente ele venha a se sentir um pouco mais inchado, né? Aquela sensação de barriga grande, porque a digestão, ela tem sim um comprometimento. É regra, tem gente que sente, tem gente que não. Então, varia muito, né, de pessoas, de paciente para paciente, mas o comum é que sinta, assim, esse incômodo devido à perca desse órgão aqui, da vesícula. E aqui o baço, funções do baço, né? Principalmente, o baço, ele é responsável por produzir as células de defesa do nosso organismo, né? Mas também ele produz, faz parte aí do processo aí de digestão, né? Porque ele secreta substâncias que facilitam a digestão. Então, tá aqui alguns tópicos, né, que fala sobre as funções do baço: combate a infecção, produz os glóbulos brancos, filtra o sangue, controla os glóbulos vermelhos, também serve para depósitos de plaquetas e tem uma atividade fagocitária. Principalmente, né, ela atua aí no sistema imunológico, mas também produz o suco, né, pancreático, juntamente com o meu pâncreas, né, e facilita aí o processo de digestão, além também de produzir aqui, ó, aqui embaixo, a insulina. Então, tá aí algumas funções do braço, né? Continuando ainda sobre a anatomia do intestino, vamos falar sobre o intestino delgado. Uma curiosidade, gente, do intestino delgado é que ele tem cerca de 6 metros de comprimento. Olha como isso é grande, né? Então, e é dividido aqui em 3 partes. A primeira porção, do duodeno, que é essa que faz a ligação do estômago com a primeira porção do intestino, está aqui, do duodeno. A segunda porção é o jejum, e a terceira porção, um pouco mais aqui embaixo, é o íleo. E apresenta também suas microvilosidades, mas não tem um pH ácido como o estômago, não.
pH ácido é somente lá no meu estômago. Algumas funções aqui, produz o suco entérico, também é responsável por absorver cerca de 90% dos nutrientes, cerca de 90% dos nutrientes, e os outros 10% ocorrem no estômago e no intestino grosso. Então, observem a importância desse órgão, né? Cerca de 90% dos alimentos que nós ingerimos, os seus nutrientes, eles são absorvidos aí pelo meu intestino delgado, que, como se não fosse o bastante, ainda tem de 5 a 6 metros de comprimento. Uma vez, eu tive o desprazer, né, de ver uma cena onde a pessoa sofreu uma tentativa de assassinato, né, e a facadas. Essa parte do intestino, ela ficou completamente exteriorizada, né? Então, a gente é bem parecido com essa foto mesmo aqui da imagenzinha, exceto porque é muito grande, né? Enorme. Então, se for o caso, o médico ele pode retirar uma parte, né, do intestino, que aí o indivíduo ele não vai se sentir tão fragilizado como se fosse, como se eu tivesse tido um outro órgão, né, afetado. Então, essa parte aqui do intestino delgado é muito grande, ele mede em média 5 a 6 metros mesmo de comprimento. Isso aqui, se você colocar ele numa extensão reta, você vai ver o quanto que é grande e fica se perguntando, meu Deus, como é que cabe tudo isso dentro do organismo humano? Para vocês verem como o organismo humano é uma máquina perfeita mesmo, é perfeito. Como se não fosse suficiente, também é responsável por absorver cerca de 90% dos nutrientes. E uma deixa também, cerca de mais de 50% dos medicamentos que a gente toma, ingere, são absorvidos, são metabolizados pelo meu intestino delgado. E sobre o intestino grosso, é dividido em 4 partes, como tem aqui, né, seco, cólon transverso, descendente, reto e ânus, e um mede cerca de 6 centímetros de diâmetro e 1,5 metros de comprimento. Então, em relação ao intestino delgado, o grosso é bem menor, né? E a principal função dele é absorver água e formar as fezes para que elas possam ser eliminadas aqui pela minha última porção do intestino, que é o ânus. Então, seco, essa primeira porção, colo ascendente, aqui onde eu estou passando o mouse, porque sobe, transverso, porque ele transversa mesmo sobre o organismo, e por fim o descendente, que é esse aqui, já é a última, praticamente a última porção do intestino grosso, descendente, porque, claro, né, desce. Então, veja que são nomenclaturas, né, que faz praticamente todo sentido, né. Não vou cobrar isso aqui também de vocês, não fiquem desesperadas, né, mas as funções desses órgãos é importante a gente conhecer também, não para a prova, para a vida da gente, e a nomenclatura, né, saber diferenciar o que é o intestino delgado, o que é o intestino grosso, quando eu falar para vocês, quando eu falar sobre fígado, vocês se situarem, estômago, vocês se situarem, baço, e assim sucessivamente. Por isso que eu achei importante trazer essas nomenclaturas aqui para vocês. Gente, começando, ainda dá tempo, nós ainda temos tempo para ver um monte de coisa ainda. Então, começando sobre as patologias, eu trouxe a primeira aqui, chamada de úlcera péptica. Vamos ver sobre ela. Refere-se a uma ferida na parede do estômago, úlcera gástrica ou duodeno, úlcera duodenal, depende da localização, como eu disse a vocês. Mas a úlcera, geralmente, é uma ferida, né? É uma ferida que está aí acometendo alguma parte do meu estômago, né? Ou pode ser do meu intestino também. Então, o que é uma úlcera gástrica, o que é uma úlcera duodenal? Varia de acordo com a localização, mas o principal é a gente saber que úlcera é uma ferida, né? A dor é um sintoma muito comum,
Também causada pela perda do revestimento da mucosa local devido à ação de sucos digestivos e ácidos gástricos presente lá na parede do meu estômago e comumente não é uma doença grave, desde que tratada adequadamente. Qual é o principal problema das úlceras? As dores. O paciente que tem úlcera sente muita dor, principalmente quando faz a ingestão de alimentos gordurosos ou ingestão de bebidas alcoólicas. É causada pela Helicobacter pylori, que é uma bactéria. Também pode ser causadas, as úlceras, né, elas podem ser causadas pela utilização frequente de AINES. AINES são anti-inflamatórios não esteroidais, que eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas uma úlcera pode ser aberta, né, no meu intestino, se eu fizer o uso frequente de anti-inflamatórios, principalmente esses dois aí, a aspirina e o ibuprofeno é um veneno, então quem faz o uso frequente de prednisona, prednisolona, de ibuprofeno, dos anti-inflamatórios aí da vida, corre o risco, é tanto que uma pessoa que faz, né, o tratamento com essas medicações, com esses tipos de medicações, o médico prescreve também, que nós vamos falar sobre ele, o omeprazol, que é um protetor gástrico. Também as úlceras podem ser causadas pelo fumo e por bebidas e ter, aqui o fator de risco, ter mais de 50 anos. Aqui imagens sobre como fica o nosso estômago, tá aqui na primeira foto, né, a parede do estômago lesionada, que em situações mais graves, né, são as hemorragias da vida, e os ferimentos, que são as lesões, que são as feridas. Quando está nesse estágio aqui, o que é que a gente sente? Dor, muita dor. E em situação mais grave, se não for tratada adequadamente, como já foi descrito ali anteriormente, pode evoluir para um sangramento, para uma hemorragia. Como é... Opa, passei tudo aqui. Pronto. Como é a sintomatologia, gente? Sensação de queimação na boca do estômago, perda de peso, consequentemente, né? A alimentação da gente fica comprometida, porque tudo que a gente come dói, como se o estômago não aceitasse a medicação, então ocorre aí, consequentemente, a perda de peso, principalmente sentir dor, principalmente após a ingestão de alimentos, e pode também causar vômitos. Quem já fez endoscopia? Tem alguém aqui que eu estou falando com vocês que já fez endoscopia? Se tiver, vocês vão se sentir. Tem um meme que diz que a gente perde a dignidade, né? Quando faz uma endoscopia, porque você entra na sala consciente, orientado e verbalizando e sai praticamente carregada, né? Devido à quantidade aí de sedativo que é ofertada para a gente, que é ofertado ao paciente. Não tem como, gente, tem que sedar, porque não tem como a gente colocar um tubo, né, porque é um tubo, é uma mangueirinha, não uma mangueirinha, né, é um tubo que na ponta desse tubo tem uma câmera, e aí a gente passa esse tubo, né, pela minha boca, na minha faringe, entra lá no meu esôfago e vai até o meu estômago para verificar, através de imagens, né, trazer para mim através de imagens, como é que está o revestimento aí da parede do meu estômago ou do meu esôfago, depende da localização em que eu quero ver. São as chamadas endoscopia da vida. Tá aqui uma imagem, né? Como é que é feita. É utilizada para obter imagens da parede do estômago. O endoscópio é o nome do aparelho utilizado. Em sua ponta consta uma câmera na qual registram imagens que são exibidas pelo computador em tempo real. Utiliza-se um anestésico na garganta, geralmente é uma lidocaína spray. Isso aqui é coisa de tratamento VIP, né? Geralmente é só anestésico realizado
meperidina, um analgésico opioide para dor, seguida de uma dosagem de midazolam, que é um sedativo, né, um benzodiazepino. Acho que a gente até já falou sobre ele. Este último pode ocasionar amnésia temporária. Claro, se o sentido é sedar, consequentemente, uma das consequências aí dos sedativos é causar amnésia temporária. Então, a gente dorme, acorda em outra dimensão, quando, né, acorda já meio grogue, e natural, não lembra de nada, porque o próprio sedativo, ele tem essa função de causar amnésia. Alguém aqui já fez endoscopia? Pior que fazer uma endoscopia, uma colonoscopia. Não deveria, Raquel, porque é um exame como qualquer um outro. Porém, a gente tem muito essa cultura, né? Fugindo aqui só um pouquinho. A gente tem muito essa cultura, igual como a mulher precisa fazer o Papa Nicolau, né, que é o preventivo. A gente absorve para a gente essa cultura e fica constrangida toda vez que vai fazer. Não deveria ficar, né, um exame como qualquer um outro, mas também varia muito, eu entendo que varia muito de profissional para profissional que vai realizar o procedimento, né, e como é que acontece esse contato, essa conversa. Então, a gente não deveria passar por esse tipo de constrangimento, deve ser encarado como algo natural, normal, mas infelizmente a nossa cultura aí acaba disseminando essas informações, né, e a gente acaba se prendendo, né, algumas pessoas deixam até de fazer o que não deveria, mas deixam de fazer devido a essa cultura boba que a gente tem. E aí a gente tem Mas que... eu acho assim, professora, que é devido a como a senhora falou, de que você está lá dopado, não sabe nem o que está acontecendo, porque minha mãe, tipo assim, você falou que tem gente que quem vai fazer endoscopia, minha mãe fez a endoscopia e fez a colonoscopia. Se eu disser à senhora que minha mãe se levantou normal, normal, que a enfermeira olhou para mim e falou assim, não. Ela disse, pode me soltar. Ela só ficou tipo assim, o olho como se estivesse com sono, mas ela saiu andando, foi deitar lá na maca, normal. Meu pai não, meu pai saiu arrastado. Eu e a enfermeira, a gente tirou ele de uma maca para outra. Ele não conseguia, tipo, nem lembrou de nada e nem sabia de nada. Uhum. Mas minha mãe ficou normal. Ela é muito forte. Até o médico se admirou, mas é muito Realmente, constrangedor, porque ele faz, mas ele chama para ver. Os meus pais têm pólipos intestinais, vai até sim. precisar fazer a cirurgia. Então eles chamam o acompanhante para ver. Ah, quando eu entrei na sala, Jesus amado, é muito constrangedor para um filho. Tipo, o pai está acostumado a ver o filho desde pequeno, né? Nozinho, Uhum. essas coisas, mas para o filho ver os pais naquela situação, sei lá. Aí ele falou que como os meus pais têm, pode ser genérico e os filhos também terem, e com 40 anos a gente tem que fazer. Aí cá comigo no meu pensamento, eu vim me deitar aqui, eu vendo como é esse exame, foi nada, Deus me livre. Meus irmãos não sabem nem como é, mas eu vi, eu disse, Deus me livre, né? Mas você fala da colonoscopia ou da endoscopia? Da colonoscopia. A endoscopia minha mãe fez também. Primeiro ela fez a Sim. endoscopia e Aí depois, depois, com 2 meses, ela voltou para fazer a colonoscopia. Entendeu? entendi. Pois é muito isso, é muito questão cultural mesmo, né? A gente, devido à própria posição que o paciente fica, aí a gente acaba ficando muito receosa. Não deveria acontecer, né? Deveria ser encarado aí como um exame, como qualquer outro exame, simples, mas a gente tem muito essa cultura, né? Isso acaba prendendo até algumas mulheres, né, para fazer o Papa Nicolau, ou alguns homens aí para fazer o exame de toque, né, enfim, tem toda aquela cultura boba por trás que a gente precisa quebrar aí esses protocolos. É importante. Então, pessoal, vamos finalizar nossa aula para não ficar muito longa e vocês não ficarem muito cansadas. Na quarta-feira a gente continua e conclui essa aula de hoje. Vamos encerrar ela por aqui.
porque senão fica muito assunto e aí eu acredito que vocês não têm a mesma absorção que deveria, certo? E amanhã a gente inicia nossas apresentações, conforme